Olá, meus queridos, vocês estão bem? Tia Letícia do Colégio São Lucas para a nossa aula de hoje, que é da disciplina de História, onde hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão das primeiras expedições, ok? Está lá nas páginas 143 até a página 145 aqui no material didático de vocês, certo, meus amores? E as atividades que nós vamos complementar com o nosso assunto são das páginas 146 até a página 149, também no materialzinho didático de vocês, ok? Então, vamos lá, se organizando, colocando o materialzinho didático do lado para acompanhar a nossa aula de hoje, ok? Bom, meus queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as primeiras expedições que chegaram, ok? Bom, a primeira que chegou foi as expedições exploradoras. A primeira chegou aqui em 1501, né? Ela foi comandada por Gaspar de Lemos e teve também a ajuda, a presença, né, de Américo Vespúcio. E qual era o propósito da primeira expedição exploradora aqui no nosso litoral, nas nossas terras brasileiras? Bom, era primeiro, né, o propósito, o objetivo era conhecer, né, e explorar o litoral. Chegou ao Brasil, né, na altura do Rio Grande do Norte, né, navegando ali próximo à questão da costa do país, ok? Essa expedição, ela designou uma série de acidentes geográficos, como, por exemplo, podemos citar o Cabo de Santo Agostinho, o Rio São Francisco, né? Temos também a Baía de Todos os Santos, o Rio de Janeiro e o Cabo de São Roque, certo? Já na segunda expedição exploradora, né, ela aconteceu aqui em 1503 e ela foi comandada por Gonçalo Coelho. Contou também, né, com a presença, né, com a ajuda de Américo Vespúcio. E qual o objetivo, qual o propósito, no caso, dessa expedição, da segunda expedição exploradora? Bom, era primeiro achar ouro e também metais preciosos, né? Chegou aqui numa ilha por nome de São João, mas que depois veio a se tornar a nossa maravilhosa Fernando de Noronha, ok? Essa expedição, no caso, a segunda expedição exploradora, ela criou uma feitoria, criou um forte, né, em Cabo Frio, e também ela chegou a organizar a primeira entrada ao interior do Brasil, ok? Bom, vamos agora lá para as expedições guarda-costa, né? As mercadorias, né, ou seja, os produtos brasileiros, vamos focar aqui em destaque o pau-brasil, né? Cujo valor, né, cujo lucro naquela época era considerável, era muito bom. E com isso, né, despertou, estimulou grande interesse por parte dos europeus, certo? Mas, em especial, nos franceses, né, que começaram a observar que aí eles poderiam fazer o quê? Invasões. Então, eles começaram a fazer invasões, né, ao nosso litoral, e essa ação, ela passou a ser constante. Essas invasões eram para a questão da retirada do roubo da madeira pau-brasil, certo? Então, eles contavam também, os franceses, nessas invasões, com os corsários, como eram assim chamados, que eram os piratas, né? Aqueles homens pagos a serviço de um rei. Então, esses corsários vinham com suas naus, invadiam o litoral brasileiro e daí roubavam o nosso pau-brasil. Com essas invasões, o que ocorreu? Ocorreu que Portugal começou a planejar uma maneira, né, tanto de proteger quanto de defender, né, o litoral dessas invasões. Surgindo assim as expedições guarda-costas, né, para guardar a costa brasileira. A primeira expedição chegou aqui em 1516, comandada por Cristóvão Jacques, né? E a segunda chegou em 1526, comandada também por Cristóvão Jacques. Quando ele chegou aqui na segunda
expedição guarda-costa, ele percebeu, ele notou, né, que o cenário estava bem mais invasivo do que a primeira quando ele veio. Então ele percebeu que estava tendo mais invasões ao longo da costa brasileira. E foi em razão de que ele percebeu que esse cenário estava tão invasivo? Foi em questão que começou a aparecer outros corsários estrangeiros. Não só os franceses estavam invadindo, mas também os outros, como a Espanha, os espanhóis, como os ingleses, certo? E aí nós vamos para a expedição colonizadora. A expedição colonizadora, né, como no caso a partir de 1530, né, o comércio português ele entrou em declínio nas Índias, começou a cair. O que ocorreu? E começou também a querer subir um pouco a questão do nível, porque nessa época já a Espanha ela já havia encontrado, no caso, ouro e prata em suas colônias americanas. Então começaram a deixar mais a questão da costa brasileira das invasões. E aí o que foi que ocorreu? Ocorreu que, no caso, Portugal decidiu, né, ele resolveu alterar, mudar, né, a sua postura, a sua forma, né, em relação ao Brasil. Em vez de enviar, né, expedições exploradoras temporárias, só por tempos, ele fez o quê? Portugal simplesmente enviou em 1530 uma expedição colonizadora para colonizar aqui as terras brasileiras. Essa expedição, ela foi comandada, né, por Martim Afonso de Souza e veio junto com ele, né, ele trouxe o quê? Ele trouxe colonos para trabalhar na terra, trouxe sementes para o plantio, instrumentos agrícolas para ajudar na questão do plantio, plantas e animais domésticos. Então, dessa forma, eles fizeram o quê? Eles começaram a colonizar para poder proteger e defender as terras, no caso, no Brasil, onde eles estavam colonizando, estavam povoando. Essa expedição colonizadora, ela teve 3 objetivos, ela focou em 3 objetivos específicos. O primeiro objetivo foi fundar núcleos, né, locais separados, e esses núcleos de povoamento, povoando esses locais, esses lugares, né, e também para defender esses lugares. Então, com a fundação desses núcleos de povoamento, com certeza vinha a questão da defesa do território. O segundo objetivo, né, dessa expedição foi combater os corsários franceses, que eram em maior quantidade. Então, eles, povoando o local, defendendo o local, teriam como combater os corsários, certo? E o terceiro e último objetivo dessa expedição foi explorar todo o litoral até o Rio da Prata. E aí, meus amores, deu para aprender direitinho hoje, deu para entender direitinho sobre as primeiras, né, expedições aqui, onde nós vimos a colonizadora, guarda-costas, que foram 2 que vieram, e também as 2 expedições exploradoras. Ok, meus queridos? Vou aguardar vocês lá na nossa atividade das páginas 146 até a 149 no materialzinho didático de vocês, tá? Então, revisa a nossa aula com calma, revisa no materialzinho didático de vocês também, que tá bem recheado lá de mais informações e com muito mais conhecimento. Ok, meus amores, aguardo vocês no nosso próximo encontro. Beijos de tia Letícia e fica todo mundo bem, ok? Tchau!